Amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre planejamento jurídico. O que é o planejamento jurídico? É quando você pega o seu plano de negócios e leva para o seu advogado, para que o seu advogado, de alguma forma, traga para você o melhor caminho. Quando você, empreendedor, define o que você vai fazer, isso se chama plano de negócios. Você vai buscar um terreno para você poder erguer um prédio, você precisa trazer para o seu advogado o que você imaginou sobre aquele terreno. Você imaginou, por exemplo, comprar o terreno? Você imaginou permutar o terreno por unidade futura? Você imaginou permutar esse terreno com outro imóvel em outro local? Você trazendo isso para o seu advogado, é o momento em que ele vai olhar para você e dizer assim, olha, você precisa fazer um instrumento de opção de compra. Você precisa fazer um instrumento com o dono desse imóvel de forma que você consiga ter o tempo que precisa para aprovar um projeto ou para viabilizar um projeto dentro do seu plano de negócios e, eventualmente, também ter um instrumento que você possa dizer para o dono do imóvel assim, olha, eu, infelizmente, fiz a viabilidade, ele não é viável, portanto, eu quero rescindir, eu quero ir embora. Então, quando você trata de planejamento jurídico, você vai tratar de todos ou de vários instrumentos que você vai ter que ter no decorrer do seu projeto. Por quê? Quando você dei esse exemplo para vocês agora da aquisição do terreno, mas vamos imaginar que vocês trabalhem com uma permuta por unidade futura. Lá na frente, essa permuta tem que se consolidar numa escritura ou num contrato. Pode ser um aditamento à opção de compra ou pode ser um novo compromisso de compra e venda com a rescisão da opção de compra. Tudo isso é definido pelo seu advogado ou pela forma de negócio como ele imaginou para você, para te dar a proteção. Se você imagina que esse negócio jurídico que vai ser feito lá na frente pode ser um negócio jurídico com compra e venda de imóveis, por exemplo, ou seja, você imagina vender imóveis na planta. Você tem que tratar sobre incorporação. Tratar sobre incorporação também passa por um planejamento jurídico, tributário e jurídico. Mas você tem que saber que se você for vender unidade, você precisa incorporar. Você não pode vender unidades sem incorporação. E quem vai, de alguma forma, te instruir nesse processo é o seu advogado. E quando eu falo processo, não é um processo judicial, é um processo jurídico. É diferente. Quando a gente imagina, por exemplo, que para poder fazer esse projeto, eu ao invés de incorporar, posso de repente vislumbrar a possibilidade de buscar investidores. Para buscar esses investidores, eu tenho que ter um contrato com eles. Eles têm que saber claramente qual é a regra do jogo. Eles têm que saber claramente, por exemplo, que eles são seus sócios e não que eles são adquirentes de unidade. Então, isso também é um instrumento jurídico que as pessoas precisam assinar. Esse contrato com os investidores. E, inclusive, nós temos que vislumbrar a possibilidade de eu não ter todos os investidores no mesmo dia. Que eu precise captar esses investidores durante semanas e meses para poder viabilizar o projeto. E eu tenho que estar amarrado com aquele primeiro investidor para que quando eu buscar o último, o primeiro não tenha ido embora. Então todos esses instrumentos são instrumentos jurídicos, são instrumentos que têm que fazer parte do seu negócio. E aí assim, com esses instrumentos na mão, a gente pode pensar na hipótese de conseguir fazer uma proteção para você, empreendedor, que você, ao final, não tenha problemas, seja com os seus sócios, porque os investidores são sócios, ou com os seus adquirentes finais de unidade. Quando você vislumbra a possibilidade de trabalhar com investidores, por exemplo, é importante que lá na frente você crie uma SPE, primeiro para receber a sua escritura, porque essa SPE é a empresa que, via de regra, executa, obviamente se a modalidade escolhida for essa, mas a SPE é a empresa que executa o seu empreendimento. Os seus sócios
vão fazer parte do quadro societário dessa SPE, então a presença do advogado instruindo não só você, o empreendedor, mas também os seus sócios, de quais os riscos do negócio fazem parte do planejamento jurídico. Se vocês incorporarem, porque vocês podem ter opção de incorporar mesmo fazendo a captação com investidores, fizerem a incorporação e venderem unidades, vocês têm que saber o risco da venda dessas unidades. Vocês têm que saber que vocês têm prazos. Se vocês venderem a terceiros, vocês têm prazos para executar essa incorporação e posteriormente a especificação de condomínio, que também é algo que tem que ter o amparo do advogado. Via de regra, você pode fazer, por exemplo, afetação do patrimônio. E esse instrumento de afetação do patrimônio é um instrumento que, via de regra, também é feito pelo advogado. Então, todos esses caminhos em que a gente está dizendo que precisam ser seguidos, são caminhos que, quanto mais seguros, são melhores. Isso é planejamento jurídico. É você saber, ter a dimensão de que se você buscar economizar no planejamento jurídico, isso pode acarretar problemas que não digo que serão insolúveis, mas que eventualmente podem tirar aí, minguar o lucro do empreendimento. Então, quando a gente fala em planejamento jurídico, é exatamente ter a segurança de que você está contratando bem. E contratar bem, via de regra, é com o advogado. Tá? Então, tenha o seu advogado desde o começo do projeto, mas lembrando que traga para ele o que você pretende fazer, o que você pretende executar, qual o seu plano de negócio. Tá bom? Gente, obrigado aí pela atenção. Até logo.